Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Caio, um dos professores do Passe Bem Concursos, curso especialista para o teste físico, para o exame psicológico e orientação na ES. Também entramos com mandado de segurança em concursos policiais, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a avaliação psicológica do concurso de soldado PM segunda classe da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Vou seguir com os senhores com algumas dicas. Vou lhes mostrar e desmistificar. O intuito dessa apresentação é desmistificar o exame psicológico e também, claro, falar para os senhores que o principal de tudo sempre é a preparação. Tá? Bom, o que é uma avaliação psicológica do concurso da Polícia Militar de São Paulo? Quais são os critérios exigidos? Começando aqui, pessoal, tem um livro que eu amo de paixão, um livro meu de cabeceira, chamado A Arte da Guerra, de Sun Tzu. Esse livro diz o seguinte: nunca vá para uma batalha sem antes conhecer o território que você vai combater, o inimigo que você vai enfrentar e principalmente sem antes se autoconhecer. Conhecer até onde vai os seus medos, até onde vai os suas pretensões, até onde você consegue ir num campo de batalha ou não. Conheça-se a si mesmo e a vitória é certa. Essa é uma dica do livro Arte da Guerra de Sun Tzu, um livro milenar. Essa é a dica para começar que eu quero dar para os senhores. Antes de ir para o exame psicológico, pessoal, conheça qual é o perfil que a Polícia Militar quer do edital. Leia o edital, abra lá a página do Diário Oficial e veja qual que é o perfil que eu preciso ter. Qual o perfil que a PM quer? Será que eu me enquadro dentro deste perfil? Não seja prepotente, não ache que você tem um perfil, achando, eu sou bom mesmo, eu tenho um perfil, ou eu tenho formação, eu não sei o que, já fui militar, não sei o que, eu tenho um perfil sim, pronto, acabou. Não é assim que funciona. Né? Você tem que verificar se realmente você se enquadra. Tem uma palavra chamada sorte. Eu digo sempre o seguinte: sorte é o encontro da preparação com a oportunidade. Ou seja, candidato que se preparou, candidato que estudou, por exemplo, para a prova teórica, que estudou português, geografia e tal, foi lá e passou. Candidato que nunca pegou uma apostila de história na vida dele, acordou um dia e falou: quero ser policial militar, vai lá fazer a prova. Você acha que ele vai passar? Não vai. Seria até injusto que passasse. Merecedor é aquele que se dedicou, que estudou o campo de batalha, que estudou ele mesmo, que duvidou, falou: poxa, eu tenho que me preparar mais. Porque esse sonho que nasceu na minha cabeça de ser um policial militar, eu vou conquistá-lo. Mas para isso, eu preciso, evidentemente, de lutar bastante. De conquistar metas a curto prazo, metas a médio prazo e, claro, a longo prazo a maior meta é o apto. Tá certo? Esse aqui que eu estou mostrando para os senhores, essa imagem que os senhores estão vendo, algumas coisas sobre o edital. Isso aqui fala sobre o exame psicológico, que é de caráter eliminatório, vocês estão vendo. É extremamente importante, né? A preparação. Tudo bem? Vamos agora para o mito. Vamos desmistificar o exame psicológico. Existe aquele mito de que fala assim: nossa, o que é o exame psicológico? Aí o pessoal diz: olha, já ouvi dizer, um colega meu que reprovou algumas vezes, de que lá o psicólogo vai te perguntar o que você almoçou ontem. Se você lembra, se você quando entrou na sala fechou a porta ou não fechou a porta. Se você lembra qual a cor da meia que você está usando hoje. Tudo isso aí é coisas de candidato fracassado. Candidato que é apto sabe que tudo isso aí não vai cair, isso aí é balela, mentirinha. Seria até uma injustiça, hoje, século XXI, 2015, um candidato ser avaliado por tais questões medíocres como esta. Não é verdade? Hoje nós estamos sendo aí abalados constantemente por uma série de informação. Nosso dia a dia é bem corrido, né, e tudo mais. Eu, por exemplo, se o psicólogo me perguntar se eu lembro o que eu almocei ontem, pessoal, eu não vou lembrar, não tem como, não consigo lembrar mesmo. Eu tenho que fazer muito esforço para conseguir lembrar o que eu almocei hoje, quem dirá ontem. É porque eu não tenho perfil? Não. É simplesmente porque nós temos uma correria muito grande no dia a dia. São muitas informações. E é lógico que vocês não vão ser avaliados dessa forma. Existe uma outra ideia de avaliação, os testes que vocês vão fazer, a entrevista que é o principal de tudo. Tudo isso é um aglomerado de informações que são coletadas para saber se você tem realmente o perfil ou não.
Então essa ideia de que você vai entrar na sala, como está na imagem, e ter que montar uma cadeira, isso aqui é lógico para ilustrar, né? É tudo uma mentira. Uma avaliação é mais complexa, mais completa também do que isso. Muito mais científica também, pessoal. E está aqui a definição para vocês do que é uma avaliação no conceito científico, que é uma avaliação psicológica dentro de um conceito racional, dentro de um conceito científico, dentro do CID, do DSM. Quem quiser se aprofundar mais, depois procura no Google aí, coloca DSM ou CID que vocês vão ver maiores detalhes. Tá? Dicas para o exame psicológico. Esta imagem que vocês estão vendo é o cérebro, a máquina, né, mais perfeita da humanidade. Nem Steve Jobs, nem Microsoft, nem a Apple, nem ninguém conseguiu criar uma máquina tão perfeita como essa que vocês estão vendo. O cérebro humano. O seu cérebro tem aproximadamente 100 bilhões de ramificações de neurônios. 100 bilhões de ramificações de neurônios. Ou seja, uma máquina que é capaz de criar, capaz de inovar, acreditar, imaginar coisas incríveis. Uma máquina perfeita. E ela é dividida em algumas etapas para estudo, claro, como vocês estão vendo, o lobo frontal, o lobo parietal, o occipital, o cerebelo, enfim. O que eu quero chamar a atenção para vocês aqui é na bolinha vermelha, na amigdala. A amigdala ela é acionada toda vez que nós falamos a palavra medo, né? Toda vez que o seu cérebro ele vê uma imagem, vê algo que é desconhecido e coloca em risco a sua vida ou seus sonhos, as suas metas, essa amigdala automaticamente ela é acionada. E ela libera algumas substâncias como o cortisol, por exemplo. O cortisol, ele, quando é liberado no organismo, ele faz com que você tenha algumas situações que daqui a pouco nós vamos falar. Mas enfim, estou com medo, por exemplo, de um escorpião, como vocês estão vendo na imagem. O que eu tenho que fazer? Correr dele. Porque coloca em risco, claro, a minha vida. Então eu fujo dele. Para fugir de um escorpião, para fugir de um cachorro perigoso, o que eu faço? Eu fico leve. Eu não posso correr com uma bolsa de 30 quilos, porque evidentemente eu vou ser pego pelo que está me causando medo. Então eu tenho que estar leve. Isso acontece no nosso cérebro, claro, inconscientemente, o que eu vou explicar para vocês. O cérebro, ele vê o exame psicológico da Polícia Militar e fala assim, poxa vida, não sei como me comportar, não sei o que falar para o psicólogo na entrevista, não sei que testes são esses, porque eu nunca vi, o seu cérebro vai fazer assim. Então eu estou com medo dessa situação, porque coloca em risco o meu sonho de ser um policial militar, e aí eu tenho que fugir disso aqui. Aí inconscientemente o seu cérebro ele vai liberar algumas substâncias, como cortisol, como já disse, que faz com que você tenha sudorese, alguns tenham desinteria, crise urinária e tudo mais. E tudo isso está sendo avaliado no exame psicológico. Por quê? Senhores, o candidato quando ele levanta várias vezes para ir no banheiro, por exemplo, ou está suando muito, está com gagueira, né, não consegue falar, fica gago o candidato na hora da entrevista, é porque ele está com muito medo, está muito ansioso daquela avaliação. Você não está preparado. O candidato que se preparou, ele sabe que tudo aquilo ali para ele é normal, porque ele desmistificou, já está tranquilo, ele já foi para o teste apto. E aí ele olha para o lado, vê aqueles candidatos que não se prepararam, vê aqueles candidatos que estão morrendo de medo, ele está tranquilo, porque para aquilo, tudo aquilo que está acontecendo no cérebro dele já é natural, não é desconhecido. Aqui é claro, uma figura mais para brincar com vocês, sobre um franguinho que está correndo aí, né, do perigo. Claro, pode correr o máximo possível, pode correr, mas já está condenado à morte, lamentavelmente, esse franguinho, né? Da mesma forma os candidatos. Não fuja do exame psicológico, não fique com medo, prepare-se. Você tem um potencial dentro de você. Então, acredite no seu potencial. Prepare-se, candidato preparado é candidato apto. Candidato que tem plano B, hoje nós estamos numa fase que a PM geralmente abre 3 concursos por ano, 2 no mínimo. Se não for dessa vez, eu vou passar no próximo do meio do ano, ou no fim do ano eu vou passar. Não, candidato, agora é a sua hora. Este concurso que você fez a prova, passou no TAF, se dedicou, é o seu concurso. Não seja fracassado. Candidato fracassado tem plano B.
E você não pode ter plano B, você não pode acreditar que se não der certo nesse aqui, no próximo você vai fazer. É este aqui que você vai fazer e é este aqui que você vai realizar o seu sonho. Prepare-se, né? Acredite em você, se dedique. Se você estudou para a prova teórica, treinou para o TAF, prepare-se também para o exame psicológico. Não fique perdendo tempo, não. Ó, cortisol, aquele hormônio que nós falamos lá. Cortisol, do lado esquerdo da figura que vocês estão vendo, é como ele se manifesta em alguns pontos principais do nosso corpo, e do lado direito as imagens representam como um todo, né, no dia a dia de cada pessoa, como essa substância se manifesta. Eu quero destacar aqui a ansiedade, né, candidato que não consegue dormir um dia antes, que não consegue se alimentar antes da avaliação, fica apavorado, né, fica desesperado. Para com isso, pessoal, tranquilo. Candidato preparado, claro, não tem essa reação, né? E para brincar, uma simples analogia, alteração hormonal, como por exemplo acontece com as mulheres naquela fase da TPM, não chega ao tanto assim no candidato, né? Mas é só uma analogia bem simplória. Ao contrário da substância do estresse, que é o cortisol, nós vemos aqui a dopamina, a substância que faz sentir bem, a substância da felicidade. Quando você come chocolate, quando você joga bola, faz exercício, pratica sexo, quando você faz algo que te faz sentir bem, o seu organismo ele libera a dopamina, que é as substâncias boas da felicidade, vamos assim dizer. E candidato que foi preparado para a prova teórica, ele libera a dopamina, porque ele chega lá e ele vê que aprova tudo aquilo que ele estudou. Candidato que treinou para o teste físico, ele libera a dopamina, porque tudo aquilo que caiu lá foi o que ele se preparou. Candidato que se preparou para o exame psicológico, vai ficar tranquilo. Dopamina, você vai querer ficar ansioso, que você vai olhar para lá e falar, poxa vida, tá todo mundo nervoso aqui, tá todo mundo apavorado, só eu tô tranquilo, não é possível. Mas mesmo assim, você não vai conseguir ficar nervoso, porque o seu cérebro já viu que tudo aquilo ali é normal, não é algo estranho que está acontecendo para você, e automaticamente o seu cérebro não vai acionar aquela amigdala que nós falamos no primeiro slide sobre a substância do medo. Vai estar tranquilo. E a substância que será acionada é a dopamina, a substância do prazer. Ainda mais porque vocês vão olhar para o lado e vai ver todo mundo apavorado. Você vai falar assim, poxa, meus concorrentes vão tudo para o espaço, enquanto você está preparado. E para finalizar, senhores, vamos falar aqui sobre alguns testes que caem dentro do exame psicológico da Polícia Militar, claro, dentro do padrão ético, eu vou falar até onde me permite. E simplesmente assim, dizer para vocês que esses testes são sazonais, né? São testes que caem em alguns editais, que caem em outros editais, que podem ser que deixam de cair, é mais para vocês terem uma ideia. O primeiro teste, como vocês estão vendo, é o TIG, teste de inteligência geral. Esse teste de inteligência geral, ele é muito semelhante ao G38, que por vezes também cai. Quando vocês vão fazer a habilitação, tirar a carta lá, vocês vão fazer o exame psicológico, vocês fazem esse teste, que é o teste do rabo do cavalo, vocês vê se está faltando o rabinho do cavalo, vocês encaixam ali em algum desenho e tal, tudo mais, são figuras que você tem que procurar encaixar e ver no exemplo qual se adequa. Aquele do rabo do cavalo não é o TIG, mas é muito parecido com o TIG, para vocês terem uma ideia aí. O holográfico, como vocês estão vendo, é um teste dos tracinhos, tranquilo. O G38, como vocês estão vendo, é muito parecido então com o TIG, como já disse. O HTP é o teste do desenho que vocês vão fazer, figura humana, árvore, né? O desenho da casinha e tal, muito tranquilo também. A base fatorial de personalidade, que é o BFP, é um teste que tem 126 afirmativas que vocês têm que colocar lá num padrão de pontuação qual afirmativa parece mais com você ou menos com você. Você mesmo responde, é bem tranquilo, sem estresse. E o PMK, que tinha parado de cair e agora voltou a cair, o teste que fala que a sua personalidade se manifesta através dos músculos, e você faz ele sem ver. O psicólogo, na hora que você for fazer, ele vai tampar os seus olhos e você vai fazer alguns desenhos lá. E o principal de todos, claro, a entrevista. A entrevista é o principal, onde você vai se comunicar através da linguagem verbal e da linguagem não verbal. Senhores, vou chegar no teste psicológico e vou mentir. Não adianta, porque o psicólogo vai ver que vocês estão mentindo. Aquela substância que eu falei para vocês do estresse, o cortisol, ela é liberada no nosso organismo quando você mente. Então, quando eu minto, o cortisol é liberado na minha face. Então,
Toda vez que eu vou mentir, inconscientemente, imperceptivelmente, eu vou tender a passar a mão no meu rosto, no meu olho, na minha boca. Tudo isso o psicólogo está percebendo. Você está se contradizendo. Quando você mente, você está usando o lobo esquerdo do seu cérebro. Então você tende a olhar para o seu lado superior esquerdo, é o lado da criação, da imaginação. E tudo isso o psicólogo vai perceber. O que tem que acontecer é se preparar de verdade. Não achar que vai chegar lá e vai mentir, vai enganar o psicólogo. Isso aí não é nem ético, né? Você tem que chegar lá, ser quem é você, através de uma preparação. Você realmente se preparou, sabe qual é o perfil e desenvolveu o perfil que a polícia quer. É isso que nós do Passe Bem Concursos fazemos com você. O curso que você só paga se passar, tamanha a nossa confiança, tamanha a confiança que nós temos no seu potencial, que você só paga depois do 3º mês que ingressou na Polícia Militar o curso. Tá certo? Então fica aqui. Para maiores informações, acesse www.passebemconcursos.com.br www.passebemconcursos.com.br e espero encontrar o seu nome do fundo do meu coração. Espero encontrar o seu nome na lista de aptos da Polícia Militar. Quando sair no Diário Oficial lá, eu quero ter certeza que você vai encontrar o seu nome lá. Mas para isso, você tem que se preparar. Para isso, você tem que lutar e correr atrás dos seus sonhos. Lembre-se, não tenha plano B. Tenha sempre o plano A. E você vai alcançar o seu sonho. Espero você na lista dos aptos, no topo, no sucesso. E fica a dica aqui. Sucesso, motivação e conquistas para a sua vida. Até a próxima. Falou, pessoal!